Sou de Curitiba, estamos em Brasília há 7 meses mais ou menos, e Deus nos trouxe para esse lugar e nós entendemos isso, né? Até dezembro, meu planejamento do ano era terminar a reforma da minha casa, era fazer uma viagem, era terminar minha pós-graduação e assim por diante. Mas em dezembro Deus entrou e falou: não, pode largar tudo isso que você está fazendo, que vocês vão para outro lugar. Pensa, né? Nunca saí, morei em outra cidade, sou casado com a Bárbara e nós também nunca saímos para outra, ela também não. Ela é filha única, então pensa, ela sair da sua casa e ir para outro lugar longe da sua mãe, isso foi uma decisão que nos custou muito, mas Deus nos deu uma palavra direta, na dependência dele, na dependência de tudo aquilo que ele ia fazer através das nossas vidas. E nós dissemos sim para isso. E viemos para Brasília para somar com o trabalho, para somar com a igreja e somar com as pessoas que estão ao nosso redor. E eu queria deixar uma palavra aqui para vocês não estranharem durante a palavra, mas eu queria já deixar um acordo aqui, que eu vim aqui hoje para incomodar vocês, realmente. Então, se preparem, segurem nas cadeiras, eu vim aqui para perturbar a vida de vocês, para vocês não saírem aqui as mesmas pessoas. Eu costumo dizer nesses últimos tempos que eu sou um perturbador dessa geração. Eu não me conformo com o que vem acontecendo, eu não me conformo com as mesmices, e Deus vem colocando oportunidades para a gente fazer isso. Então eu queria só deixar isso bem claro para vocês, para que vocês entendam o que eu vou falar daqui para frente. Vou deixar Deus agir, vou deixar o Espírito Santo habitar no coração de vocês. Mas nós temos algo muito além daquilo que imaginamos. O ano ainda não acabou. Temos 25% ainda do ano para viver. E se você acha que não dá para fazer nada, você achou errado. Tem muita coisa ainda para fazer. Glória a Deus. Tem muita coisa ainda para a gente conquistar. Tem muita coisa ainda para a gente somar nas nossas famílias. Tem muita coisa ainda para a gente somar nos nossos trabalhos. E no futebol, né, o jogo só acaba quando o juiz apita, né? No ano é a mesma coisa, só acaba quando der 31 de dezembro, o Roberto Carlos está passando, a gente em casa ou não, né? É nesse momento que a gente reflete e começa um novo ano. É claro que você pode planejar o seu ano que vem, já deveria estar fazendo isso, mas é nesse momento que acaba, né? A gente não pode desistir neste finalzinho do ano. E eu venho ministrar para vocês a terceira palavra desta série. Nós estamos fazendo uma série de 40 dias de presença, que são as últimas palavras de Jesus na cruz. Algo muito poderoso, onde a partir daquilo tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. No nosso calendário, tem o calendário juliano e o gregoriano, né? Nós atuamos com o calendário gregoriano, então existe um antes e depois de Cristo. Mesmo os ateus, eles têm que concordar com isso, porque eles vivem no nosso calendário, então não tem como falar que não é. Então tem um antes e um depois de Cristo. A primeira mensagem ministrada foi sobre perdão, aquilo que Jesus, o ato de Jesus na cruz, né? O perdão para ele. A palavra de Deus diz em Lucas 23:34: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Eu me imagino Jesus lá na cruz, né? Sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo chacoteado. Eu não teria esse mesmo caráter, essa mesma palavra de Jesus na cruz. Com certeza eu estaria murmurando na minha carne, murmurando naquilo que eu queria fazer. E Jesus não, Jesus nos mostra um outro lado, né? Ele libera o perdão para aquelas pessoas, porque ele sabe que aquelas pessoas não sabem o que estão fazendo, não tem raciocínio lógico, e isso é muito forte. A segunda mensagem foi sobre redenção. A palavra de Deus em Lucas 23:43, Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade, hoje você estará comigo no paraíso. Ele estava falando isso para uma das pessoas que estava sendo crucificada ao seu lado. Tinham duas pessoas, uma querendo provar Jesus, a mesma coisa que o diabo tentou fazer com ele no deserto, e o outro reconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz e pedindo o seu perdão. E Jesus perdoa ele e fala assim: hoje mesmo você estará comigo no reino dos céus.
pensa para aquela pessoa, no último suspiro da sua vida, ser salva. Por que ela foi salva? Porque ela se arrependeu. E a partir daquele momento ela não foi mais a mesma. Ela reconheceu o que era Cristo na vida das pessoas. E hoje eu vim ministrar sobre relacionamentos. Todo mundo sabe aqui o que é relacionamento? Todo mundo sabe? Levanta a mão quem não sabe. Todo mundo sabe. Na palavra relacionamento é a capacidade de viver bem entre os seus semelhantes. Quem é nosso maior modelo de relacionamento hoje é Jesus. Ele conseguiu ir dos mais ricos aos mais pobres, do céu ao inferno, e nos mostrar que isso é possível, nós nos relacionarmos com essas pessoas. Então eu vim com a palavra hoje de relacionamentos, que é a terceira palavra que Jesus fala na cruz, né? O mais importante disso é que o nosso Senhor Jesus venceu e vive eternamente. Por isso que nas imagens que nós vemos, Jesus não está mais na cruz. Ele já saiu de lá, ele já ressuscitou, ele já liberou a salvação em nossas vidas. Então nosso Senhor Jesus venceu e vive eternamente. A palavra de Deus diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado ao poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê que Jesus veio para nos salvar? Veio para nos redimir? Veio para nos perdoar? Então você também crê que Jesus veio para nos ensinar o que é um relacionamento de verdade. Amém. Nós temos mais 4 mensagens desta série, que a próxima é sobre solidão, vivendo a presença por meio da solidão, experimentando a presença por meio da solidão, experimentando a presença por meio da dor, pela entrega e pela vitória. A palavra de Deus em João 19, 26, 27 diz: quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo disse: aí está a sua mãe. O que Jesus estava nos ensinando com essa palavra e o que ele nos diz sobre relacionamento? Relacionamento não é somente entre homem e mulher, amigos, sobre parentes, sobre quem você viu uma vez e quer continuar vendo. Jesus nos mostra que tem uma família espiritual. Ele sai de cena, Jesus fala assim: tô saindo, pessoal, tô indo embora, beleza? Mas eu vou deixar aqui você, meu discípulo, cuide agora da sua mãe, e você, mãe, cuide do seu filho, espiritualmente. E depois na palavra diz ali que seu discípulo levou a sua mãe e dali cuidou dela para sempre. Então Jesus vem nos mostrar que isso daqui que estamos vivendo hoje é muito importante. Ele não descarta esta comunhão espiritual, ele não descarta a igreja, ele não descarta nossas relações entre pastor, membro, entre líder e membro. Ele não descarta isso. E ele mostra com essa palavra aqui dizendo para o seu discípulo cuidar da sua mãe e da sua mãe cuidar do seu discípulo. João 19, 26 ele fala: aí está seu filho, aí está sua mãe, e aí em diante eles saem e vão, e seu discípulo vai cuidar da sua mãe. Então assim, nós precisamos de Jesus para entrar na nossa vida, para dar livre acesso ao relacionamento espiritual. A palavra de Deus diz que ninguém vem ao Pai senão através de mim. E o que ele está dizendo? Ninguém tem um relacionamento direto com Deus se não vir por mim. No Antigo Testamento, o relacionamento era pelos sacrifícios, né? Você tinha que se sacrificar, você tinha que pegar o melhor cordeiro, você tinha que pegar a sua primícia para ter um relacionamento com Deus. E conforme foi passando o tempo, Deus nos mostra e fala assim: vou dar o meu filho para vocês, e através dele vocês vão ter livre acesso à minha pessoa. Então o único relacionamento possível que nós temos com Deus é através de Jesus Cristo. Quando Jesus estava na cruz, viu muitos zombarem dele, mas também viu quantos amigos e familiares o amavam. Então pensa, Jesus, quantas pessoas ele curou, quantas pessoas ele marcou e quantas pessoas estavam ali presentes no dia da sua crucificação.
temos amigos hoje que estarão com a gente em qualquer situação? A gente consegue colocar esse paralelo? Independente da situação, os amigos estarão com a gente, os familiares estarão com a gente? Muitas vezes não, né? Hoje, com a rede social, a globalização, nós acabamos distorcendo um pouco essa imagem do relacionamento. Por quê? Hoje, simplesmente, você é considerado amigo a partir do momento que você entra no Facebook e aceita uma pessoa. Correto? Tem pessoas com mais de 5.000 amigos nas redes sociais. Vocês acreditam que esses 5.000 amigos são amigos? Vocês acreditam que essas 5.000 pessoas conhecem as dores dessas pessoas? Vocês acreditam que essas 5.000 pessoas estarão ajudando essa outra pessoa se ela precisar? Então, através disso, nós distorcemos aquilo que foi criado. O Facebook foi criado para conexão longínqua de pessoas de outros lugares e assim por diante. E nós acabamos transformando essa conexão de longe para uma conexão de perto. Então tem pessoas do seu lado que você não vê, mas pessoas do outro lado do mundo que você sabe até a hora que ela acorda. E isso vem trazendo um reflexo do nosso relacionamento com Jesus. Nós achamos que aceitamos Jesus no nosso Facebook ou no nosso Instagram, e a partir disso, o que acontece? Jesus já é nosso chapinha, Jesus já é nosso amigo, né? E na verdade não. Como que se constrói um relacionamento? A definição do relacionamento é pessoas semelhantes vivendo em harmonia, conhecendo umas às outras, conectadas afetivamente, conectadas espiritualmente, conectadas sentimentalmente. Tem pessoas que não sabem nem o sobrenome uma das outras. Quantos relacionamentos nós temos na igreja que nós sabemos pelo menos o sobrenome de uma das pessoas? Quantas pessoas estão sofrendo do nosso lado em igreja? Agora eu estou falando no ambiente igreja e nós não estamos nem aí. Nós simplesmente cumprimos um protocolo, chegamos no domingo, sentamos, ouvimos, saímos e acreditamos que isso valeu. A nossa semana será perfeita. Daí a gente chega na segunda, acorda e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Ou para ver a hora, ou para ver a mensagem que foi mandada, ou simplesmente, automaticamente para distrair a nossa mente. E umas semanas atrás, quem tem iPhone aqui? Eu comecei a mexer no iPhone e eu percebi que tem um sistema no iPhone que diz quantas horas você está mexendo em cada aplicativo. Eu fiquei assustado. Eu gasto 9 horas no meu celular do meu dia. Se eu fico acordado pelo menos 12, 4 horas eu faço o quê? Eu estou trabalho com uma rede social, mas eu estou trabalhando, eu estou conversando, o que eu estou fazendo que eu não estou produzindo? Jesus vem para nos dizer, cuide da sua mãe, cuide do seu filho, façam discípulos e sejam um reflexo do meu caráter aqui na Terra. Nós estamos fazendo isso? Ou simplesmente estamos passando a nossa timeline, que a gente adora, né? Tenho várias mensagens aqui hoje falando isso. Não vou ler, porque tem muita coisa. Mas o que a gente vem fazendo ao acordar? Qual que é a primeira sensação da nossa segunda-feira? A gente reclama que é segunda-feira? Ou você agradece por ter acordado? Por ter aberto os olhos? Porque você poderia ter morrido e tudo aquilo que você fez, Jesus iria chegar e falar, e aí, amigão? Como é que você fez aquilo que eu te depositei na sua vida? Eu trabalhei em 5 empregos diferentes, uma multinacional, guardei muito dinheiro, ajudei algumas pessoas sim, orei algumas vezes, então acredito que está tudo certo, né? E Jesus fala, então, cadê teu nome aqui? Eu não te conheço, na verdade não tem nada do que eu pedi para você fazer. E isso é muito sério, porque a igreja hoje está fazendo o que não precisa ser feito. Nós fomos ontem numa reunião, né, e trouxe essa palavra e agora eu lembrei. Jesus pede para fazermos uma coisa e nós acabamos fazendo outra coisa. Do que vai adiantar? A palavra de Deus também diz que tudo que pedires em meu nome eu te darei. Como que a gente se equaliza nesse paralelo? Se eu posso ter minha vontade ou não posso? Claro que você pode.
Mas primeiro busque o reino dos céus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nesse mesmo espírito, deixa eu ver aqui. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e seus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus está dizendo aqui nessa passagem? Era um momento onde Jesus estava fazendo muito milagre. Jesus estava numa multidão e as pessoas começaram a se aproximar de Cristo para saber o que estava acontecendo. Seus parentes souberam e falaram assim: vamos lá ver o que está acontecendo, porque tem muita gente em volta de Jesus. Chegando lá, uma pessoa viu seus familiares e chegou: Jesus, seguinte, seus familiares estão lá fora e você vai deixar eles lá fora? Você vai continuar aqui com essa galera? Você vai continuar aqui curando as pessoas? O que Jesus disse? Mas onde está minha mãe? Onde estão meus irmãos? Meus irmãos estão aqui. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Que todos aqueles que fazem a vontade do Pai também são da sua família. Não só minha mãe faz parte da minha família, mas quem está em comunhão em Cristo comigo faz parte da minha família. Então eu não posso descartar isso. Eu não posso negligenciar a família igreja, a família espiritual. E Jesus vem nos mostrando isso muito claro. Eu sou um fruto de pequeno grupo. Quem que participa de pequeno grupo? Várias pessoas. Eu sou fruto de pequeno grupo. Eu conheci a igreja através de um pequeno grupo. A Ariane me enganou? Não? Não, enganei. A Ariane me chamou para um aniversário, a gente trabalhava junto. E eu falei: vamos no aniversário, né? Comer, gosto de comer de graça. Uma sexta-feira à noite, nada para fazer. Falei: vamos lá, né? Amiga de serviço. Chegando lá, entrei. Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas chegando lá, já tinha uma rodinha, né? Daí eu já achei estranho. Eu falei: o que vai acontecer aqui? Será que é surpresa? Será que é alguma coisa? Sentei, vi as comidas ali do canto, falei: vai ter comida, vai ter o parabéns, vamos comer e ir embora amanhã, sabadão, solzão, tudo certo. Chegamos lá e as pessoas começaram a sentar e pegaram um violão, daí eu já falei: caí numa armadilha. Não era amor, era o quê? Cilada. Mas não era Rimodê, né? Não era ainda. Chegando lá era cilada. Começaram a tocar uma música. E nesse mesmo dia foram mais 2 amigos nossos. Um ateu, graças a Deus, e uma outra amiga nossa que já conhecia a Cristo. E foi tão transformador esse momento que esse mesmo amigo ateu, ele se conectou muito com aquele dia. Ele falou lá, gente, pensa, um cara ateu contribuindo num pequeno grupo. Já pensaram nisso? É meio doido, né? E é claro que aquele momento não aconteceu por acaso. A Ariane, ela já estava orando pela gente por quanto tempo? Fazia pelo menos um ano ali que ela estava orando, né? Então, quando a gente ora, algo acontece. Então, a partir daquela oração, tudo se concretizou no momento certo e na hora certa. E Jesus nos mostra que todo mundo que compartilha da mesa do Pai, que todo mundo que compartilha a vontade do Pai faz parte da família. Ninguém é descartável para o reino de Deus. Mesmo você que está aí sentado e acha que não tem nenhum dom, mesmo você que está achando que não sabe tocar um violão, mesmo você achando que não sabe cantar, mesmo você achando que não sabe falar, mesmo você achando que não sabe fazer nada, o seu nada é muito para Deus. E você tem que entender isso. Porque a gente precisa fazer o que precisa ser feito no reino dos céus e não o que nós queremos para o reino de Deus. Jesus criou uma nova família espiritual. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã. Jesus faz de nós uma família, tendo Deus como Pai e uns aos outros como irmãos. Steven Foucault.
ele fala: assim como a cruz era formada por duas vigas, Jesus une seus seguidores aqui na terra com o Pai do céu em um relacionamento vertical e une os cristãos uns aos outros em um relacionamento horizontal. Então, o que Jesus quer com a cruz? Ele quer nos ensinar aqui, para ter acesso ao Pai, nós precisamos nos relacionar em família, para depois nós nos relacionarmos com o Pai. A boa notícia do Evangelho é que podemos pertencer a duas famílias, a biológica e a espiritual. Cada uma delas tem um propósito profundo e essencial para a nossa maturidade relacional. Então, nessa terceira mensagem, na nossa jornada espiritual, a gente vai falar sobre relacionamentos. Nossos relacionamentos devem ser pautados como vistas sempre ao crescimento espiritual. Se você hoje tem amigos que não te fazem crescer espiritualmente, eu tenho que te dizer que você precisa deixar essas amizades ou transformar elas, a escolha é sua. Caso contrário, vai passar anos e você vai continuar no mesmo lugar. Até porque os estudos dizem que nós somos reflexo das 5 pessoas que nós mais convivemos. Você convive 12 horas no seu Instagram, no seu Facebook, você é reflexo daquelas pessoas. Aquelas pessoas que não têm nada a ver com você, é simplesmente você querendo coisas que elas têm. E o tempo passa e você não conquista nada. Aí o que acontece? A gente volta para o círculo da frustração. A gente murmura, a gente reclama e a gente coloca a culpa em quem? Nós anulamos a nossa responsabilidade como seres humanos. Todo mundo tem as mesmas 1440 minutos durante o dia. Steve Jobs tem o mesmo tempo. Max Zuckerberg tem o mesmo tempo. Abel tem o mesmo tempo que o Lincoln, que o Thiago, que o Júnior, o Leleco. E o que a gente vem fazendo com esse tempo? Nos relacionando com quem? Com as redes sociais, com as nossas famílias, com os nossos amigos, menos com a nossa mãe, com o nosso pai. A palavra de Deus diz que a gente precisa honrar pai e mãe. Quantos de nós faz uma ligação para o pai e para a mãe dizendo: pai, eu te amo, pai, estou com saudade de você, quem tem ainda o pai vivo, né? Pai, eu estava com saudade de você, eu preciso de uma dica, preciso de uma ajuda. Mãe, eu preciso de você, estou com uma dúvida aqui, me ajuda. A honra atrai a bênção. Nós precisamos entender isso. Primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem e guardem para compartilhar no pequeno grupo é: aceite ter filiação paternal com Deus. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio da qual chamamos Abba Pai. Eu queria fazer um parênteses aqui nesse ponto, e eu queria trazer alguns pontos dessa palavra sobre a graça de Deus, né? O que é a graça de Deus? É um favor imerecido. Em Efésios 8,4, me permitam ler e investir um pouco de tempo nisso. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, queda de Adão e Eva, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo, Deus fez isto para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós.
às vezes nós paramos nesse texto e levamos isso para a nossa vida como uma verdade absoluta. Nós pegamos esse amuleto e levamos para a vida inteira. Que a graça de Deus, nós não precisamos fazer nada porque a gente já recebeu. E eu gosto um pouco de falar disso porque nos últimos tempos nós viemos ouvindo muito sobre a hipergraça, aquilo que você pode fazer o que você quiser e o sacrifício de Jesus na cruz valeu por tudo. Isso é uma mentira que foi plantada e está sendo espalhada. E como eu falei no começo que eu sou um perturbador, eu vim aqui para acabar com isso. Eu vim aqui para trazer uma nova reflexão para vocês julgarem em Cristo. A palavra de Deus diz que não podemos fazer nada para receber a graça. Isso é uma verdade inegociável. Nós não podemos fazer nada. Mas a mesma palavra de Deus nos cobra evidências de fé. E o que diz aqui na palavra onde não merecemos e não podemos fazer nada? Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por quê? Mediante a fé. Então o que Deus está falando aqui pra gente? Que para que tenhamos a graça, que tenhamos a graça abundante em nossas vidas, nós precisamos crer. E a Bíblia diz também que precisamos evidenciar a nossa fé. E como que eu vou viver uma vida fora da fé, fora daquilo que Deus me mostrou, e mesmo assim eu quero a graça de Deus? Se você faz isso, infelizmente você está vivendo uma desgraça na sua vida. Se você acha que você pode viver a sua vida inteira fazendo coisas erradas, fazendo o que não deve, machucando pessoas, fazendo o que não está na lei, e depois simplesmente falar: Jesus, agora beleza, agora acho que eu vou deixar tudo ali e vou morrer e agora você me salva. A palavra de Deus diz que precisamos confessar uns aos outros para quê? Para que sejamos curados. E confessem ao Pai para que sejamos perdoados. Então existe um processo para a graça de Deus. Não é simplesmente eu viver a minha vida, deixa a vida me... Quem conhece o Zeca Pagodinho aqui? Eu sou fã. Mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é algo que nós cristãos não podemos ter. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós temos um processo a seguir. Em Tiago diz aqui, só para complementar essa parte de que precisamos evidenciar nossa fé, isso não quer dizer que nós precisamos fazer algo para ser salvo pela graça. O que Tiago diz é: mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. O demônio também crê e treme de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ação não vale nada. Como os nossos antepassados falaram, e Abraão foi aceito por Deus, foi por meio do sacrifício de seu filho. Então ele teve que levar o seu filho por meio da fé para ser provado e para acreditar que Deus iria fazer algo. Ele completa aqui dizendo: foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está. Então, só para a gente entender a graça de Deus e a evidência que a Bíblia nos pede referente à nossa fé. Nós não podemos fazer nada para receber a fé. Nós fazemos porque nós já fomos salvos, não para ser salvos. Nós precisamos entender isso e agir de forma com isso. Amém. E nós só recebemos a graça mediante a fé. E o que é a fé? A fé é aquilo que não... mas temos certeza do que vamos receber. E aqui Tiago nos mostra que precisamos evidenciar a fé. E quando ele fala aqui, gente, ele não está falando que você precisa carregar uma cadeira, ele não está falando que você precisa tocar, ele não está falando que você precisa trabalhar e buscar isso. Ele está falando da mudança do caráter. Obras não salvam, mas obras são evidências de salvação. Eu evidencio porque eu já fui salvo. Meu caráter mudou porque eu já fui salvo. A graça de Deus me transformou porque eu já fui salvo.
e a evidência é a transformação. Você só demonstra que é salvo quando o padrão da eternidade interfere em sua vida no agora. Eu vou repetir. Você só demonstra que é salvo quando o padrão da eternidade interfere em sua vida no agora. Não é amanhã, não é depois, não é final do ano, é no agora. Então isso é evidência da salvação e da graça de Deus. Não existe graça que me salva futuramente e me permite viver uma vida maneira desgraçada aqui na terra. A graça que te perdoa é a graça que te aperfeiçoa. Aleluia! O arrependimento não é quando eu peço perdão a Deus e continuo fazendo a mesma coisa. Isso chama remorso. Nós precisamos entender a diferença de remorso e arrependimento. Arrependimento é eu estou indo para um lado, esse caminho não vale. Eu não vou mais por esse caminho, eu vou para um outro caminho. Arrependimento é quando eu ofendo alguém, peço perdão a Deus e eu não ofendo mais as pessoas. Isso é arrependimento, é deixar o pecado para trás e viver. E nós somos seres pecadores, então nós vamos precisar fazer isso pelo resto das nossas vidas. Porque senão você nunca foi salvo. Se você achar que você fez algo, aceitou Jesus hoje, levantou a mão, chorou, caiu no chão e falou que aceitou Jesus, mas não viveu uma vida com Cristo, sinto lhe informar que você está vivendo uma vida desgraçada. Não podemos prostituir a graça de Deus. Não podemos barganhar a graça de Deus. A transformação, ela é por meio da fé e nós precisamos evidenciar a fé. E o que a gente está fazendo para evidenciar isso? Então, fechando esse parênteses, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Todo mundo é filho de Deus, gente? Não. Nem todos são filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos criou, nós somos criaturas de Deus. Nós precisamos entender que nós fomos criados e por meio do nosso relacionamento com Cristo, nós nos tornamos filhos. Aleluia! Nós chamamos Deus de Pai. Nossa, Deus é meu paizão, Deus é meu chapinha, meu amigo. Mas Deus, Ele não vai deixar de ser Pai. Quem deixa de ser filho somos nós. Você está agindo como filho? Quem aqui tem filho? Tem várias pessoas com filho aqui. Como que os seus filhos agem com vocês? Quem protege os seus filhos? Quando acontece alguma coisa, para onde seus filhos vão correr? Quem que ensina os filhos? Vocês estão vocês estão vivendo como filhos porque Deus vive como pai. Agora, se nós não vivermos como filhos, nós somos rebeldes. E o que acontece com os rebeldes? Eles saem da presença do Pai. Então nós só nos tornamos filhos de Deus por meio do sacrifício de Cristo e por meio da nossa decisão em ser parecidos com Ele. Então nós todos somos criaturas de Deus, mas só nos tornamos filhos mediante a crença no Pai e a ação de vivemos como filho. Quero que vocês só reflitam nessa parte. Contudo, aos que receberam, aos que creram, em João 1. Então, o que ele fala? Você que recebeu, que você que creu em meu nome, dou os direitos de se tornarem filhos. A palavra de Deus está falando isso. Que você que recebeu e você que crê, aí você é filho. Caso contrário, meu amigo, você é uma criatura que vai viver e ser mais um na terra. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A paternidade já foi estabelecida por Deus Pai, mas a filiação é uma escolha de cada um. Então eu quero que vocês guardem isso e vocês saiam daqui com a mente transformadas, com a mente de filhos, de ser tratados como filhos, de ser filhos de Deus, não só mais um. Quando nós falamos que Deus é Pai, às vezes a gente traz o Deus Pai com um reflexo do nosso relacionamento que a gente teve com o Pai aqui na Terra. Meu pai me bateu, então Deus não é meu Pai. Meu pai me xingou, então Deus, eu não consigo ver Deus como meu Pai. Isso precisa ser quebrado, isso precisa ser rompido, porque isso é uma mentira. Nós não podemos refletir o nosso relacionamento carnal com o nosso relacionamento espiritual com Deus. Isso é em todas as áreas, não só como filho e pai, mas como irmãos, como cristãos, como tudo aquilo que nós aprendemos aqui na igreja.
Então não reflita o seu relacionamento com seu pai na terra com Deus, porque isso vai afastar do relacionamento com Ele. Se você precisa pedir perdão para o seu pai, faça isso quanto antes. Porque a palavra de Deus nos manda, é um mandamento: honre pai e mãe. E o relacionamento, voltando na sua essência, é semelhantes vivendo em harmonia, afetivamente, emocionalmente, ajudando. Isso é se relacionar. 2. Decida pertencer a uma família espiritual. Em Gálatas 4,19, a palavra diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Essa palavra é forte, né, gente? Aqui Paulo está dizendo que vocês são tão importantes, esses lados são tão importantes, que eu sofro com a ausência de vocês na presença do Pai. Vocês têm sofrido pelos seus irmãos aqui da igreja, por eles não estarem caminhando no caminho de Deus? Vocês sofrem? Se vocês não sofrem, gente, infelizmente o egoísmo tomou conta de vocês. E o egoísmo é um reflexo do caráter de Lúcifer. Isso tá, não sei o que eu estou falando, gente, isso daqui está na Bíblia. O egoísmo fez com que Lúcifer caísse do céu. Então decida pertencer a uma família. E Deus nos mostra aqui que para você se sentir parte, né? Nós sempre pregamos aqui. Levanta aqui, pastor, por favor. E mostra para todo mundo que está escrito na sua camiseta: uma família para pertencer, não é um lugar para frequentar. Nós não estamos aqui cumprindo o protocolo, nós estamos aqui para nos alinhar, receber a palavra de Deus, para celebrar as conquistas, para agradecer por ter chegado até aqui. Então reflitam nisso e decidam pertencer à família de Deus. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, sua frequência nela será uma relação de mero consumo. O que o consumidor faz? Consome e não retribui com nada. Ele simplesmente consome e vai embora. Que você não seja um consumidor do reino dos céus, porque depois você será julgado por isso. Decida pertencer, decida se entregar. E aqui diz que a sua frequência nela será uma relação de mero consumo. Eu gosto disso porque ano passado eu ouvi: se você não tem pelo menos 3 amigos na igreja, infelizmente você é o próximo a sair. Isso é uma verdade. Se você não tem um relacionamento com pelo menos 3 pessoas, e quando eu falo de relacionamento, gente, não é conhecer, conheço todo mundo aqui. Não, é se relacionar, é se aprofundar, é saber pelo menos o sobrenome dela, saber se ela tem filho, saber o que ela está passando, ter uma relação íntima com essa pessoa. Infelizmente, se você não tem isso, você é o próximo a sair da igreja, pular para uma outra igreja, pular para uma outra igreja, pular para uma outra igreja, até o dia que você se toque, que você precisa de pessoas para continuar na igreja. Que elas vão sim ajudar você a crescer. Não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajem-nos uns com os outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está se aproximando, gente. Cada dia que passa está mais próximo ou de você ser levado para o reino dos céus ou de Jesus voltar. Você vive a sua vida como mais um dia ou como menos um dia? Reflita sobre essa analogia de se é mais um dia ou se é menos um dia na sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? Terceiro ponto: busque crescer em família espiritual. Efésios 4,16. Dele, todo o corpo, ajustando e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Uau. O que ele diz aqui, né? Dele, quem que é ele? Dele? É Cristo, né? O que ele diz aqui? Que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então não tem como a gente se mexer se a cabeça não direcionar. Ou tem? Alguém tem uma outra explicação que a ciência diz? Não existe. Se a cabeça não direcionar, o corpo não anda. Ele pode dar espasmos, mas ele não anda.
As mudanças geram desconforto e crescer muitas vezes dói. Por isso é necessário prevalecer suportando e superando. O que eu quero deixar uma reflexão aqui também que o Espírito Santo me ministrou agora. O membro fora do corpo, ele morre. Certo? Mas o corpo continua andando. Tem gente que não tem um braço e continua vivendo. Mas agora um membro sem uma cabeça... Já viram a mula sem cabeça lá? Aqui na escola deve ter alguma. Já viram a mula sem cabeça? Não tem, gente. Não existe. A cabeça sem o corpo morre. Um membro, se você sair da igreja... Gente, se você sair da igreja hoje, da comunhão de pessoas... Não estou falando de lugar, estou falando como igreja. Você vai morrer. Vou repetir, você vai morrer. Porque o membro fora de um corpo, ele morre. Ele não tem como se desenvolver. Agora, se a cabeça continua e um membro sai, a igreja vai continuar. Se você não fizer, se o Júnior não viesse fazer o louvor, alguém iria fazer. A gente não está preocupado com o que você faz aqui na igreja. A gente está preocupado com você. Com como você está se portando durante a sua semana. Então não fiquem preocupados. Se eu não for hoje, não vai ter coisa. Então, eu vou ter que ir para cumprir o protocolo. Não, fique em casa. Se você pensar assim, já fica em casa. Tá? Para você não atrapalhar o que as pessoas vão fazer aqui. Porque se você não fizer, Deus vai enviar alguém para fazer. Amém. Deus vai enviar. E você vai morrer porque está fora do corpo. Vamos voltar aqui. Quando a igreja se torna uma família para você, deixá-la não será uma opção. A gente volta aos outros pontos. A igreja é uma família para pertencer. E se você pertence a uma família... Quem aqui já se rebelou e saiu da família? Quem aqui já saiu do grupo da família do WhatsApp? Várias também, né? A família, quando nós saímos, infelizmente, nós nos tornamos órfãos. E a orfandade é a raiz de todo o problema. Então, se você sai da família e igreja, você está virando órfão. E o que acontece com o órfão? Ele não tem pai, ele não tem referência, ele vive, deixa a vida me levar. E acaba se frustrando, acaba colocando a culpa em Deus. Então, não se rebele. Se você está fora da sua família, peça perdão e se reconcilie. E eu não estou falando para você conviver todos os dias com essa família. Estou falando para você se reconciliar. É voltar a ter relações com essa família. E aqui diz que se você torna a igreja uma família, sair dela, gente, não é a opção certa. Né? Você precisa tratar, porque na família a gente resolve em casa. As coisas de família nós resolvemos em casa. Se você tem um problema com alguém do seu lado, você resolve aqui. Você não sai daqui falando para outras pessoas, você não sai fazendo intriga, porque isso é mau caráter. Se você não tem coragem de fazer isso com essa pessoa, chame alguém para intermediar. Mas não faça isso. Não tenha intrigas com ninguém. Não tenha egoísmos e não tenha inveja. Nós podemos até ter cobiça, porque a cobiça ela pode virar uma coisa boa. Por exemplo, o Thiago fala inglês. Eu cobiço o inglês dele, então o que eu vou fazer? Eu vou estudar para chegar no nível dele. Isso é querer se igualar ao outro e melhorar em você. Agora, a inveja é você anular a satisfação da outra pessoa do que ela tem. E a inveja mata. Então, não tenham inveja das pessoas. Saibam a sua identidade, saibam quem vocês são. Mas se arrumem a sua casa. Antes de você sair, arruma a sua cama. Porque a hora que você voltar vai ter uma cama quentinha e limpa para você deitar. Quem escolhe se ressentir nas ofensas, escolhe não crescer. A decisão é tua, gente. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Quem aqui já ouviu falar de livre-arbítrio na Bíblia? Felizmente ela não existe na Bíblia. Não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia. O que Deus nos evidencia é a nossa decisão de escolhas do reino dos céus. Deus fala que Ele nos dá o poder para decidirmos aquilo que é do reino dele. Ele não fala assim, vá e faça o que você quiser
e depois volte arrependido. Não, Deus fala, vá, porque lá é o reino dos céus, vá e faça discípulos, vá e tragam pessoas e transformem pessoas. O poder da decisão de Deus, que as pessoas transformaram em livre-arbítrio, isso se distorceu. Deus nos deu o poder para escolher aquilo que é bom. Ele não deu o poder, Ele não deu o poder para a gente escolher aquilo que é ruim. Que Deus limitado esse. Que Deus, que a gente fala que criou tudo, mas é tão limitado em dar uma decisão para a gente fazer aquilo que é ruim. Você tem certeza ainda que você tem livre-arbítrio no pensamento de hoje? Estude sobre o livre-arbítrio, estude sobre a sua decisão, estude sobre locus interno e locus externo. Estude sobre o seu caráter, sobre ser responsável pelo aquilo que você fala, faz e ouve. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se a gente está desconectado de Cristo, o que vai acontecer? Coisa alguma, né? Não vamos dar frutos, não vamos fazer nada. Quando se trata de família, nunca desistimos. Eu espero nunca desistir da minha família. Dos meus pais, dos meus irmãos, da minha esposa, da família igreja. Eu posso ficar chateado, posso ficar bravo, mas eu espero não desistir da família. 4 pontos. A escolha sustentar sua família dando o seu melhor. Em Atos 2, 44, 45 diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui ele está dizendo nas igrejas primitivas, onde todo mundo se ajudava, né? Isso tem que ser um princípio. E o ajudar não é eu dar para você e esperar um retorno. Porque quando eu empresto algo para o meu irmão, a Bíblia diz que eu não posso cobrar, é dar. Então não existe emprestar. Você vai emprestar dinheiro de alguém, eu vou passar algum princípio aqui que eu aprendi, estudando um pouco sobre finanças e a Bíblia, que a Bíblia diz, quando você pensa em emprestar alguém, você tira do seu bolso e você dá, você não empresta. Você não fala para a pessoa, estou te emprestando, você dá. Porque isso é um princípio, você não pode ter dívida. Então, quando você precisar ajudar alguém, dê para a pessoa, porque Deus vai cuidar de você. Deus sabe que aquela pessoa está precisando e você pode ser um canal de bênção. Ore a Deus e busque esse direcionamento. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 5 e último ponto, para a gente acelerar. Sempre trabalhe pela unidade da família. Filipenses 2:2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma atitude. Então, sempre trabalhe pela unidade da família. Sempre invista o seu tempo em família. A única instituição, gente, que você vai investir e não vai ter prejuízo é a família. Porque se você investir em empresas, em finanças, elas podem quebrar. A família não. A família é uma constituição de Deus. E o melhor investimento que você faz é na sua família, nos seus filhos, no seu relacionamento, conhecendo as linguagens de amor da sua esposa, conhecendo você mesmo, conhecendo as suas limitações. Então, invista em sua família. Se você tiver uma decisão para tomar, se a tua família está quebrada e você tem 1 milhão na conta e se você investir você terá 2 milhões, pare e invista na sua família, porque esses 2 milhões vão quebrar. Tem um amigo meu que ele fez 1 milhão em 4 dias. Fez 1 milhão em 4 dias. Recebeu lá, ficou todo alegre, conseguiu cumprir o propósito. Na outra semana ele estava quebrado. Mas como? O cara conseguiu 1 milhão em 4 dias e ele está quebrado? Simplesmente porque a família dele estava destruída. Ele não honrou a família. Ele não honrou os princípios de Deus. Então não adianta você ganhar
melhor dinheiro ou quantidade maior de dinheiro, porque você vai quebrar se você não investir na sua família, nos seus relacionamentos como família. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Vou repetir, nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Então, se você precisa decidir se você vai trabalhar mais ou ficar com seus filhos, decida ficar com seus filhos. Não troque a infância dos seus filhos por R$1.000 no final do mês. Não troquem isso. Não vale a pena. O dinheiro ele vai, mas aquele momento ele eterniza para o seu filho. E aquilo pode ser a única maneira de você ministrar na vida do seu filho para ele ser diferente. Somente podemos ter amigos que se tornam irmãos porque Jesus na cruz pagou um alto preço para nós. Jesus veio para nos ensinar sobre relacionamento, ele veio para nos dizer que nós só vamos ao Pai se for mediante Ele, que nós precisamos nos relacionar, que nós precisamos pertencer a uma família, que nós temos 2 tipos de família, que nós não podemos nos rebelar. Porque o rebelde, a família não pode ir atrás do rebelde no sentido dele largar tudo. O que aconteceu com o filho pródigo? Quem que foi atrás do filho pródigo? Ninguém. O rebelde, você espera ele voltar para casa de braços abertos. Você espera. Se você for atrás, é só desgar. Deixa na mão de Deus, Deus vai trazer ele de volta. Você precisa estar com os braços abertos. Deus só criou 2 famílias, a biológica e a espiritual, todas para o nosso pertencer, crescer em Cristo. Eu quero concluir essa palavra. Antes de concluir, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem definir Deus em uma palavra, qual palavra seria? Amor? Pai? O que mais? Tudo? Alguém mais? Alguém dá mais? O que mais? Bel, Deus em uma palavra. Amor. Ari? Cuidadoso. Uau. Deus é tudo isso, gente. Deus é tudo isso e muito mais. Mas uma palavra que mais se aproxima de Deus na Bíblia, o que mais ele nos evidencia é relacionamento. Deus é relacionamento. Desde a criação do mundo, quando ele criou os céus e a terra, o mar, os peixes, os animais, e depois criou o homem. Olha o cuidado que Deus tinha com a gente. Ele podia criar o homem, né, e deixar o homem por uns dias passando fome, e depois criar as coisas, né? Mas Deus foi tão perfeito que ele criou, ele quis se relacionar com a gente. E depois de tantas quedas no Antigo Testamento, depois de tantas batalhas, o relacionamento com Deus se perdeu. Deus aparecia para as pessoas, gente. Você já imaginou isso? Se Deus aparecesse aqui hoje? Sabe quando tem um amigo nosso que fala que os fogos de artifício, né, parecem a presença de Deus. É tão lindo, mas você tem medo, assim, cara, quando eles estouram perto de você. E a presença de Deus se perdeu. E o que Deus fez para voltar a um relacionamento com Ele? Ele se preocupou tanto com o relacionamento que Ele falou: eu vou dar o meu filho para que tudo que a gente tinha volte a ter agora. Ele mandou Jesus, e Jesus foi tão Deus, né? Foi tão Deus que fez tudo perfeito. E deixou o relacionamento pra gente. Ele falou: ninguém vê ao Pai se não se relacionar comigo. A coisa mais importante para iniciar um processo com Deus é o relacionamento. As outras coisas que vocês falaram, elas são acrescentadas. E o que é o relacionamento? São 2 ou mais pessoas semelhantes. Por isso que Deus fez a nossa imagem e semelhança. Não foi à toa. Ele não fez assim: eu vou fazer porque eu me acho bonito. Eu vou fazer porque meu cabelo é lindo. Não, ele fez porque quando Jesus voltou, ele fez aquilo para voltar ao relacionamento. E o relacionamento são 2 pessoas semelhantes que voltam e se relacionam e criam uma afinidade e fazem tudo que a gente falou hoje. Então levem essa reflexão para casa, que isso não acabe aqui, que isso simplesmente comece aqui. E outra coisa que eu queria fechar sobre o relacionamento é que o relacionamento ele transforma pessoas, e relacionamento vale mais que dinheiro. Vocês acreditam nisso?
há 7 anos atrás, nós tomamos uma decisão de aceitar o convite da área. E eu comecei contando a minha história no começo, eu vou finalizar agora. Nós tomamos uma decisão há 7 anos atrás de ir no aniversário da área. E através desse relacionamento que eu estou em Brasília hoje, podendo contribuir com o governo federal. Por quê? Porque eu me aceitei relacionar com ela, eu tomei uma decisão de mudar o meu caráter, de ter a graça em mim todos os dias e transformar a minha vida a partir daqui. E em dezembro o apóstolo Everaldo me ligou e falou: Jackson, vai ter essa oportunidade, eu queria te indicar, e o que você acha? E por conta da decisão de 7 anos atrás, Deus nos trouxe até Brasília para cumprir um propósito de relacionamento, para cumprir um propósito de mudança, para cumprir um propósito daquilo que nós fomos chamados para ser. Eu não queria vir para Brasília, gente. Eu amo Curitiba. Eu amo a minha cidade. Eu tinha um emprego estável, eu ganhava bem. E eu pedi a conta. Fiquei 3 meses sem salário. Fiquei na dependência de Deus. Eu sou uma pessoa que sou de planejamentos. Então, para eu depender de Deus é muito difícil. Porque os meus planejamentos, eu me programo por ano inteiro e aquilo eu tenho que cumprir. Quando Deus falou, larga todo o seu planejamento e dependa de mim, eu fiquei 3 meses sem salário, eu e a Bárbara, nós decidimos em janeiro sair do emprego e esperar a vinda para Brasília. Então pensa, eu com uma casa para construir, terminar de construir, contas para pagar e tomar uma decisão de largar tudo e não ter salário. Isso foi um passo de fé. Eu dei o passo e Deus colocou o chão. E a partir disso nós viemos para Brasília e hoje, após 7 meses, nós estamos estáveis novamente com as nossas contas, com nosso coração, estava muito ligado em Curitiba. Então eu quero deixar para vocês que o relacionamento ele vale mais que dinheiro. Se eu não tivesse tomado a decisão de ir na casa da Ari, onde eu estaria hoje? Será que eu estaria ainda no meu trabalho, fazendo outras coisas com os meus amigos? O que eu estaria fazendo hoje? Graças a Deus, e a graça de Deus me alcançou e eu tomei como posse e hoje eu posso testemunhar para vocês isso. José, quando ele foi preso, por que José se tornou governador do Egito? Através do quê? Do relacionamento. Ele ganhou todo mundo na prisão. E o relacionamento, gente, eu vou falar um pouco, vou colocar um paralelo aqui bem rápido sobre o network, né? Network não é você conhecer muitas pessoas, que a gente acha que, meu Deus, tem um network, tem uma rede de 1000 pessoas e beleza, esse é o meu network. Não. Network é você ser referenciado por aquela pessoa, você ser lembrado pelas pessoas. Então, por exemplo, eu tive um network com um apóstolo, onde ele me direcionou. Então, network não é você conhecer as pessoas, muitas pessoas, é você conhecer as pessoas que vão te recomendar. Isso é conexão de pessoas. Isso que aconteceu com José. Quem que recomendou José para o rei? Foi ele? Ele que chegou na presença do rei? Quem foi? O copeiro, gente. E através disso, ele se tornou o governador do Egito. Lázaro. Quem que era o chapinha de Lázaro? Quem que era o amigão de Lázaro? Jesus, cara. Jesus. O que Jesus fez com Lázaro? Ele deixou, sabe por quê? Também, mas é para evidenciar para a terra que após 3 dias você era considerado morto. Não foi à toa. Jesus não ficou viajando 4 dias à toa. Porque ele poderia voltar no mesmo dia e falar: José, sai daí, cara, para de graça. Não, mas ele esperou os 3 dias, mostrou para todo mundo que ele estava morto, fedendo, voltou e falou: Lázaro, tira aquela pedra ali, Lázaro, pode sair agora, porque o pessoal está me enchendo o saco aqui, não aguento mais. Falando que eu não cheguei antes, que se eu tivesse eu não teria morrido, então tá aqui, a glória de Deus é essa, você está vivo e ressuscitado. E na palavra de Deus, não sei se vocês conhecem o profeta Mano Brown. Quem conhece o Mano Brown aqui? Racionais. Racionais fala que Jesus chorou numa letra de música. E aqui ele fala que quando ele soube de Lázaro e tudo mais, Jesus fez o quê? Quantas vezes? Pelo menos 2 vezes. Não foi um chorinho assim. A palavra diz que Jesus chorou e depois de um tempo ele conversando com a sua mãe e sua irmã, ele chorou amargamente.
O relacionamento ressuscita pessoas. Vocês têm amigos que podem ressuscitar vocês? Tem? Você pode falar, aquele meu amigo vai me ressuscitar. Ele vai falar para eu sair, eu vou sair. Se você não tem, reflita sobre isso também. Que o seu relacionamento, além de te recomendar, ele vai te ressuscitar. Estude essas passagens da Bíblia. A Bíblia está cheia de evidências para os nossos dias de hoje. A Bíblia não é antiga, a Bíblia é muito atual. Aristóteles dizia que amigos é uma alma em um só corpo. Em dois corpos. Uma alma em dois corpos. O que Aristóteles estava dizendo, cara? É um filósofo. Ele estava dizendo aqui que o Espírito Santo de Deus habita em nós e em Cristo. E por isso nós nos relacionamos com o Pai. Estamos em um único Espírito. Parafraseando Aristóteles aqui. Então entendam que você está conectado com uma só alma em dois corpos. Eu queria fazer uma oração agora. Queria que você fechasse seus olhos. E eu quero pedir para você se autoavaliar, para você olhar para dentro de si, depois olhar para frente e depois olhar para o alto, mas se autoavalie. E eu queria pedir para Deus, nesse momento, que o Espírito Santo viesse habitar neste lugar, viesse tocar essas pessoas. Pai, eu queria te agradecer por esse momento, pela sua presença, pela sua palavra, por tudo aquilo que o Senhor fez em minha vida, eu pude evidenciar nessa manhã com algumas palavras. Pai, eu te peço que essas pessoas sejam transformadas, não saiam daqui a mesma pessoa. Que elas sejam incomodadas, que elas saiam da zona de conforto, que elas incomodem as outras pessoas, que as pessoas busquem o reino dos céus em primeiro momento. Que nada venha atrapalhar isso, que nada venha tirar o foco dessas pessoas. Evidencia milagres. O impossível é só uma chave para o milagre acontecer. Se alguém aqui está com algo impossível, que o Senhor venha agir com o seu milagre na vida dessas pessoas. Eu te peço nessa manhã. Eu queria convidar, nesse mesmo espírito, vocês com os olhos fechados, quem aqui gostaria de se relacionar com Deus novamente, que percebe que esse relacionamento ainda não está 100%, que você levantasse a sua mão. Não tenha vergonha de levantar a sua mão, porque isso é uma decisão sua, ninguém pode chegar e levantar a sua mão, a decisão é sua. E seja sincero com você mesmo, porque Deus conhece o nosso coração. Se você acha que o seu relacionamento com Deus não está de acordo com o que você ouviu hoje, eu peço que você levante a sua mão. Amém. Pai, queria te pedir perdão por todos os nossos pecados, queria te pedir o arrependimento do nosso coração, que o Senhor venha sondar o nosso coração e venha sondar o coração dessas pessoas que levantaram a sua mão e decidiram que querem ter um novo relacionamento contigo. Que o Senhor venha ministrar na vida delas, que o Senhor venha evidenciar cada dia. A sua aceitação ela é diária. Nós reconhecemos Cristo diariamente. E que a partir desse momento as coisas não vão facilitar, mas elas vão ficar mais leves, pois a vitória já é sua. Que o Senhor venha cuidar da família dessas pessoas, que o Senhor venha dar um refrigério para essas pessoas e que elas não sejam mais as mesmas depois de hoje. E que elas possam lembrar deste dia que elas tomaram essa decisão de se reconciliar contigo, de conhecer mais a fundo seu coração. Queremos te agradecer, agradecer pela adoração que foi feita hoje aqui, pelas pessoas que serviram, pela sua casa, por essa escola, por nossa liderança pastoral, e que o Senhor venha continuar ministrando na vida dessas pessoas. E nesse mesmo espírito eu queria que o Júnior cantasse Eu Me Rendo novamente, que essa é uma palavra muito, muito forte, que nós nos rendemos ao pé da cruz, porque é tudo que a gente precisa para viver, e essa música diz muito isso. Amém? Deus abençoe a mãe de vocês, o domingo de vocês.